Eu recebo quase sempre essa pergunta, mas Vinícius, para onde eu olho? Quais são as métricas que eu devo analisar? O que é realmente relevante para analisar na odontologia? Tá? Então eu preparei um conjunto de aulas para vocês que vai do básico até as métricas avançadas, onde você vai poder olhar para o lugar certo e mexer no lugar certo para você medir ali o retorno que vai trazer para sua clínica. Então, logo após a vinheta, a gente vai entrar nesse conteúdo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal oficial da 011 Digital, empresa que há mais de 3 anos atende exclusivamente clínicas odontológicas. Já atendemos mais de 70 clínicas em todo o Brasil, né? Então a gente tem propriedade para falar aqui de números, de resultado, de conteúdo odontológico. Para a gente começar é necessário a gente escolher um canal de aquisição. Canais de aquisição são simplesmente formas de atrair novos pacientes. Então, por exemplo, a rádio é um canal de aquisição, a rádio da minha cidade, ou eu fazer anúncios ali no Meta Ads no Facebook é um canal de aquisição, ou vou para o Google é um canal diferente de aquisição. Vamos escolher primeiro um canal para que a gente possa estabelecer as nossas métricas nesse canal. Então, inicialmente, nós escolhemos o canal de aquisição, o Meta Ads, o Facebook e o Instagram, que é o mais comum, né, com mensagens diretas para o seu WhatsApp. Então, a pessoa vai receber um anúncio ali, vai estar navegando no Instagram, vai ver um anúncio da sua empresa, vai clicar e vai cair no WhatsApp da sua empresa, aquele WhatsApp do seu consultório. Então, a primeira métrica que nós vamos analisar é o nosso crédito. Né? Quanto de crédito nós estamos colocando na plataforma? Vamos começar com R$ 1.000 de crédito aqui no Meta. Tá, esse vai ser o valor inicial que nós vamos colocar todos os meses para que a gente possa testar o nosso marketing. Tá? Lembrando, já coloca na cabeça que se você for investir uma verba, coloque uma verba que você possa investir todos os meses. Não vai ser em um mês que você vai mudar a realidade de um canal de aquisição ou a realidade da sua clínica. Então, se eu posso colocar R$ 300 por mês, vou colocar durante um ano R$ 300 ali para investir nesse novo canal de aquisição. Então eu coloquei um determinado número de créditos, R$ 1.000 nesse caso, e ele vai me trazer um determinado número de leads. Tá? Leads são pessoas interessadas, pessoas que clicaram no anúncio e caíram no meu WhatsApp. Então o próprio Meta ele vai mostrar para a gente, olha, eu recebi aqui ou fui avisado que você recebeu 100 contatos aqui de leads interessados com R$ 1.000. Tá? Então o Meta e o seu gestor de tráfego ele tem essa informação para te passar. Você pode cobrar dele, olha, quantas mensagens ou quantos leads, quantas conversas iniciadas nesse caso, a plataforma Meta registrou aí do lado de vocês. Já do seu lado, você pode ter uma secretária ou você mesmo fazer o trabalho de analisar os leads que chegam. Você vai contabilizar quantos leads chegaram naquele período. Tá? Então você vai fazer esse controle para ver se nesse meio termo teve uma perda ou não de dados. É importante que você tenha essa métrica chamada leads identificados. Quantos desses leads do Meta eu realmente identifiquei no meu WhatsApp Business? E agora o famoso CPL, o famoso custo por lead. Nós vamos identificar quanto que a gente pagou por cada conversa iniciada ou cada lead que mandou mensagem para a gente. Então vamos colocar aí uma média de R$ 10 de custo por lead, é uma base aí que a gente tem no mercado que funciona só para a gente contabilizar isso aqui, fazer essa conta. Então maravilha, se o nosso custo por lead CPL é R$ 10, eu vou pegar o nosso crédito e vou dividir pelo nosso custo por lead. Então, a cada R$ 1.000 eu vou ter 100 leads aqui na minha plataforma. É uma média interessante para você contabilizar aí na sua região, no local que você trabalha. Já aqui nos leads identificados, vamos considerar aqui uma perda de 10%. Ah, por que 10%? Às vezes um lead ou outro ele clica duas vezes, às vezes a gente não consegue identificar por algum problema do WhatsApp. Então, 10% é uma perda considerável, ok, tá? Máximo aqui. Não pode passar disso também, porque aí já tem algum problema de identificação interno, ou a secretária, ou quem estiver observando isso daí pode não estar encontrando todos os leads. Tá bom? 10% é um número ok. Vamos falar agora sobre o nosso funil de vendas. Né? Quantos agendamentos a gente teve, então o que a gente espera de agendamento para cada 100 leads. Tá? A gente considera que historicamente um número bom de agendamentos, quando a equipe sabe trabalhar esse lead do digital, é 20%. Então a cada 100 pessoas a gente vai ter 20 pessoas que
agendaram, que marcaram uma data e um dia, um horário ali especificamente para elas. Desses que agendaram, quantos vão comparecer? Tá? A gente coloca uma taxa aí de 50% de quem agendou, ou seja, 10% dos leads totais. Se aqui eram 20% dos leads, eram 20, aqui a metade é 10% dos leads totais. A cada 100 pessoas, 10 comparecem, tá? É uma métrica boa para você manter aí na sua empresa. E agora os fechamentos. Quantos desses leads que compareceram que realmente fecharam? Vamos colocar que a metade fechou aqui, ou seja, os 5%, né? 5% aqui dos que compareceram, ou a metade do que compareceu, tá? 5% dos leads totais. Então, 5 pessoas fecharam nesse período, das 100 que entraram em contato. Olha só a disparidade, ou quanto que a gente pode esperar de uma boa porcentagem de conversão. 5% vindo desse canal de aquisição Meta Ads. Isso historicamente é totalmente possível, tá? A gente fazendo um bom atendimento, prestando um bom serviço, a gente consegue chegar nesses 5. Já tiveram clínicas, já tiveram empresas que conseguiram até 10 ou até um pouquinho mais, só que é difícil passar muito disso, tá? Então você considerando 5% uma boa taxa de conversão, você pode olhar para essa métrica de uma forma mais tranquila. Então agora uma métrica interessante aqui, nós vamos falar mais ou menos de 16 métricas, tá? Principais, aqui nós já estamos na 8ª, que é o CAC, ou custo de aquisição de cliente. Quanto me custou para efetivamente ter um cliente que fechou um plano de tratamento aqui na minha empresa, tá? Então, se nós investimos R$1.000 e aqui nós fechamos 5, é 1.000 dividido por 5. Nós temos um CAC de R$200 por cliente fechado. Nosso custo para adquirir um cliente hoje é R$200. Então vamos trazer algumas métricas de faturamento, por exemplo, quanto foi o faturamento bruto no período, tá? Desses 5 fechamentos. Vamos ver também quanto que foi o ticket médio que eu consegui fechar. Então, por exemplo, vamos supor que eu somo todos esses 5 fechamentos e divido por 5. Vamos colocar que nosso ticket médio aqui foi de R$1.500, tá? Quando um cliente fecha, ele fecha esse valor aqui na nossa empresa, no plano de tratamento dele. Então, o nosso faturamento é igual ao ticket médio vezes o número de fechamentos. É uma média de faturamento para nós aqui, tá? Porque tem clientes que fecham 500, tem clientes que fecham 10.000, depende. Aí você tem que somar tudo e fazer o ticket médio, que é a média de todos esses fechamentos que você teve. Temos também nossa porcentagem de conversão, como a gente falou aqui, está girando em torno dos 5%, tá? Então são 5 fechamentos dos 100 leads que chegaram. É o nosso 5% aqui de taxa de conversão. E para fechar essa linha de faturamento, nós temos o famoso ROAS, né? Quanto que é o Return on Ad Spend, ou seja, qual que é o retorno em anúncios que eu gastei, que eu investi, tá? Qual foi o meu retorno sobre os anúncios? Então, para fazer essa conta, nós vamos pegar o nosso faturamento, deixa eu colocar aqui, o nosso faturamento total, vamos subtrair do nosso custo de investimento, tá? Em anúncios. Então a gente investiu R$1.000 em anúncios e vamos dividir pelo investimento total em anúncio. Olha só que maravilha. Então nós investimos R$1.000 e o nosso faturamento bruto em cima do investimento foi para 6.750, ou seja, 5,75 vezes maior do que o nosso investimento. 575%. Então, nosso ROAS é de 5,75. Isso é um ROAS muito bom. A gente costuma falar que a gente pode olhar pelo ROAS para saber o quanto que a gente deve escalar o nosso negócio ou não. Tá? Vamos contabilizar mais alguns canais aqui, por exemplo, quanto que foi o investimento em marketing no período. Tá? Vamos contabilizar aqui que a empresa que a gente trabalha, com que faz o nosso planejamento de marketing, tem um ticket mensal de R$2.000. Tá? É o custo do nosso marketing, nosso investimento na inteligência da empresa. O investimento total aqui seria o investimento em marketing mais o investimento no crédito. Tá? Seria um investimento aqui nesse caso de R$3.000. Então nós temos as duas métricas finais, que é o lucro bruto, tá? E o ROI, o famoso retorno do investimento, tá? O verdadeiro quanto que fica no meu bolso efetivamente descontando tudo aí relacionado a esse canal de aquisição.
Tá? Nesse caso, não é interessante você colocar, por exemplo, custos da empresa e outras coisas nesse sentido, porque fazendo ou não esse canal de aquisição, você já teria esses custos. Tá? Se você quiser colocar algum custo relacionado, também pode ficar à vontade, mas não é recomendado porque na maioria das vezes esse custo já existiria mesmo você tendo esse canal ou não. Então o lucro bruto é o faturamento bruto menos o investimento total. Tá? Isso daqui você lucrou nesse período 3.750 investindo R$1.000 no Meta e investindo 2.000 numa equipe de marketing. Tá? Mesmo assim, você fechou 5 tratamentos a uma média de 1.500 e você lucrou, colocou no bolso 3.750. Já o seu ROI, né, que é o retorno do investimento já descontado, é o faturamento bruto dividido pelo lucro. Ou seja, você investiu 3.000 nesse mês e retornou 6.750 em faturamento, um lucro de 180% ao mês, ou 1,8 nesse caso. Então, essas são as principais métricas que você deve analisar. As em branco, como a gente colocou aqui, azul e branco, eu não tenho o que fazer, eu não posso modificá-las, tá? Elas são simplesmente fruto das outras métricas. As métricas em azul são as métricas principais para você ter na ponta da língua. Por exemplo, quanto que é meu custo de aquisição? Pô, hoje é 200. O que eu posso fazer com R$200 para trazer um cliente hoje e que ele feche um tratamento? Tem muitas estratégias, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. O ROAS, quanto está me voltando aqui sobre os anúncios investidos? Quanto está me retornando sobre o que eu estou investindo? Será que eu posso ou não investir mais? Nós vamos falar sobre isso. O meu retorno real e o meu lucro aqui são métricas importantes, por isso que elas estão em azul. São as principais que eu vou analisar, que no fim das contas importa quanto que está vindo de lucro e quanto está sendo o meu custo de aquisição por cliente. Essas outras métricas em verde são as métricas coringas. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, mas já vou adiantar que são as únicas métricas que a gente consegue trabalhar para colocar energia e ver o resultado mudando. Então, por exemplo, se eu dobrar aqui o investimento no Meta, pode ser que eu dobre o meu resultado aqui. Né? Pode ser que eu dobre, depende de alguns fatores. Pô, será que a minha conversão se manteve a mesma? Será que meu ticket se manteve? Meu custo por lead aumentou, diminuiu? Então é uma métrica que eu posso modificar, que eu posso, junto com a minha equipe de marketing, trabalhar nela. Outra métrica é o custo por lead. Então se eu abaixar meu custo por lead pela metade, também vai dobrar o número de leads e eu posso dobrar o meu número de fechamentos aqui no fim da ponta, tá? Dobrar meu faturamento. Então é uma estratégia, uma métrica que eu posso trabalhar, é o CPL, é uma métrica interessante. Outra métrica fundamental, que é o meu ticket médio. Quanto mais eu tiver a capacidade de vender planos de tratamento maiores, ou o que a gente chama de high ticket, produtos de um ticket maior, também muda drasticamente o nosso faturamento. Então se ao invés de 1.500 eu tivesse a capacidade de vender planos de 15.000, o meu faturamento já explodiu, já foi lá para as alturas, porque muita coisa depende do meu ticket médio, a capacidade do meu time de vendas vender planos de tratamento completo. Mesma coisa ao contrário, se eu só consigo trazer aqui tickets pequenos, vender R$500, R$100, vai ser mais difícil eu faturar, vou ter que gastar muito mais energia para poder faturar, né, e ter o lucro bruto em cima de tudo isso que eu venho trabalhando. Então é uma métrica que eu posso trabalhar e que eu posso mexer, né? Eu posso melhorar, improvisar. Eu tenho capacidade de trabalhar nessa métrica de ticket médio. E a última métrica, não menos importante, é a porcentagem de conversão. Né? Se desses 400 leads eu só consigo converter 1% das pessoas que estão chegando, com certeza eu vou ter problemas ali de fechamentos, de faturamento. Isso não vai fazer tanto sentido. Agora, se eu puder converter 10% dessas pessoas, com certeza vai aumentar bastante meu faturamento, meu lucro e várias outras coisas. Então preste atenção nessas 4 métricas azuis, né, que estão aqui para você ter uma visão sobre o marketing digital, e nas métricas verdes são as métricas coringas, que elas sim você vai poder trabalhar no dia a dia e vão fazer a diferença na sua clínica odontológica, no resultado, que no fim das contas é o mais importante. Então não perca o próximo vídeo, nós vamos brincar um pouquinho, vamos falar um pouquinho tudo em cima dessas métricas. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não perca nenhum vídeo. Vamos juntos, até a próxima e tchau!